leitura de hoje, Gênesis capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 17. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. No vídeo anterior, nós falamos sobre a criação do homem com um pouco mais de detalhes. Lembra que eu falei que o texto estava sofrendo uma transição e o tom estava começando a mudar. Deus estava começando a contar uma história que estava se tornando cada vez mais pessoal. E agora, à medida que nós vamos conversar sobre o Jardim do Éden, essa história vai ficar ainda mais pessoal. Depois que Deus criou o homem, ele então começou a plantar um jardim. Sim, o próprio Deus teve a iniciativa de cultivar e plantar um jardim especial numa região especial chamada Éden, e por isso nós falamos do Jardim do Éden, onde o homem foi colocado. O homem foi feito do pó da terra fora do Jardim do Éden. Mas então Deus planta um jardim, prepara um local especial, pega o homem que ele formou fora desse local e coloca esse homem para habitar nesse local, mostrando claramente que Deus não só desejava que o homem vivesse naquele lugar, como ele preparou tudo para receber esse homem. É como preparar uma casa para a chegada do seu filho. Mas você não prepara só uma casa. O ponto alto dos preparativos para a chegada de um bebê é o preparo, é a construção ou a decoração do quartinho do bebê, o lugar mais íntimo, o lugar onde o seu filho vai repousar, onde você muito provavelmente vai amamentar, onde com o passar do tempo ele vai poder brincar. O quartinho do bebê é um lugar onde os pais dedicam bastante atenção e é muito especial. É só você entrar no quartinho do bebê que o cheiro é outro, que a intimidade é outro, que a sensação de conforto é muito diferente do restante da casa. E aqui Deus está construindo um lugar especial para que sua criação, o homem, pudesse habitar, pudesse viver. Como o Senhor plantou um jardim, ali o homem teria acesso à alimentação, porque no jardim existem árvores que dão frutos. No Jardim do Éden, o homem também poderia cultivar o solo, função para a qual ele foi criado, lembra? Para imitar o seu Criador, que assim como Deus plantou um jardim, o homem então cuidaria desse jardim, imitando o seu Criador e atingindo o propósito da sua vida. O trabalho no Jardim do Éden é um local onde o propósito de vida é alcançado e, portanto, a satisfação também chega na vida desse homem. O Éden é uma região e a palavra Éden significa bem regado, abundante em córregos. Portanto, um lugar de muitas águas. E essa é uma informação importante. Guarda ela aí na sua memória, que conforme a gente for desenvolvendo o raciocínio dessa parte, você vai entender o porquê que eu estou frisando isso. Como é importante saber que Éden significa lugar de muitas águas, bem regado, lugar de muitos córregos. Preste atenção nisso e mais pra frente nós vamos voltar nesse assunto. A Bíblia diz no versículo 8 que o jardim foi plantado para os lados do leste. E isso não é em vão. Pensa comigo, por que Deus fez questão de contar para Moisés que o Jardim do Éden ficava voltado para o lado leste? E por que isso foi registrado e mantido ao longo de toda a história até chegar aqui nas nossas mãos, na Bíblia, no livro sagrado? Com certeza Deus está querendo comunicar algo. E aí eu te conto uma coisa fantástica. Sabe o que também era construído voltado para o lado leste? O tabernáculo de Moisés. Sabe o que mais? O templo de Salomão. Vamos conversar um pouco sobre isso, porque caso você nunca tenha lido a Bíblia completa, ou não tenha lido essas porções da Bíblia que diz respeito à construção do tabernáculo ou à construção do templo, talvez isso não faça muito sentido para você. Mas se você já conhece um pouco dessa história, eu acho que você já está pegando aí qual é o mistério da coisa. Presta atenção. Logo depois que Deus escolhe Abraão, e nós já falamos sobre isso em outro momento do vídeo, Deus vai construir uma nação a partir desse homem. Dessa nação viria o Messias, viria o Salvador de uma nação separada. Então, a partir de Abraão, nasce uma nação. Essa nação vai acabar se tornando escrava do Egito por 400 anos. Depois de 400 anos, essa nação vai ser liberta pelas mãos do Senhor e então vai começar a vagar pelo deserto. E no período em que essa nação fica no deserto, Deus dá uma ordem a Moisés, que construísse um tabernáculo, um lugar onde a glória dele se manifestaria, um lugar onde a presença dele se manifestaria.
porque Deus queria habitar no meio do povo. E então o tabernáculo vai ser construído. E esse tabernáculo tinha características muito específicas. Quem já leu esse texto sabe do que eu estou dizendo. Existem dimensões específicas. A ordem que Deus dá para Moisés é muito clara e extremamente detalhada. Com certeza, esse tabernáculo estava querendo dizer muito mais do que a gente pensa, muito mais do que a gente imagina. Mas, calma, não vou me adiantar. A gente vai falar mais sobre o tabernáculo em detalhes quando nós chegarmos nessa parte da Bíblia. Por enquanto, eu só preciso que você saiba que o tabernáculo é uma tenda, uma grande tenda, que acompanhava o povo no deserto, onde a presença de Deus era manifestada, onde a glória de Deus se manifestava. E isso é importante que você saiba. Era o lugar onde Deus se manifestava para habitar no meio do seu povo. Mais pra frente, quando a gente chega no período da nação de Israel, quando Israel já tem um rei, já tem uma nação mais constituída, já não é mais um povo nômade vagando pelo deserto, mas é agora uma nação com a terra deles, vivendo sob um regime monárquico. Ali a gente vai ter a construção de um templo, um grande templo, que podemos falar como um palácio, porque é tudo feito de ouro, é tudo incrível, é tudo maravilhoso, o conhecido Templo de Salomão. O Templo de Salomão também era um lugar onde a presença de Deus se manifestava, onde a glória de Deus se manifestava. E ambos vão ser construídos no sentido leste, porque essa havia sido a ordem dada por Deus. Ou seja, a partir dessas informações, a gente consegue fazer um paralelo de que o Éden é o princípio desse lugar da presença de Deus. O tabernáculo e o templo é uma continuação daquilo que desde o início Deus desejava, habitar com o homem. Com isso, nós conseguimos compreender que o Jardim do Éden é uma espécie de santuário, uma espécie de templo. É como uma igreja no meio de uma cidade. É o lugar onde a presença de Deus se revela. É o lugar onde o homem encontra Deus. É o lugar onde o homem se relaciona com Deus. E veja, não é qualquer lugar, mas é um lugar muito especial, plantado pelas mãos do próprio Deus. É como viver num palácio dentro de uma cidade. É como viver na melhor casa da rua. Esse era o Jardim do Éden, plantado pelas próprias mãos de Deus, para que a sua criação final, para que o homem pudesse habitar nesse lugar especial e conviver todos os dias com o próprio Criador. Com o desenvolver da história, quando o homem peca, nós vamos ver em detalhes o que vai acontecer. Mas, adiantando, te dando um pouquinho de spoiler, o homem vai ser expulso desse lugar. E por que ele vai ser expulso do lugar do Jardim do Éden? Porque, como eu já mencionei, o Jardim do Éden é do lugar do encontro com Deus, lugar de relacionamento com o Senhor. E uma vez que o homem se torna pecador, ele já não pode habitar com o seu Criador, porque o seu Criador é santo. E, portanto, ele vai ser expulso do Jardim do Éden. Mas veja, lembre dos vídeos anteriores, a vontade de Deus desde o início era habitar com o homem, era se relacionar com a sua criação. Portanto, Deus vai realizar a sua vontade. E ao longo da história, ele está sempre habitando no meio do povo. Mas e depois do templo? Onde Deus está habitando? Nós então chegamos no Novo Testamento, quando o próprio Deus vai vir para a terra. Ali nós conhecemos o Emanuel, Deus conosco. É o próprio Deus em corpo humano habitando com o homem. Então ele era tabernáculo, depois ele foi templo, ele então se torna um homem e habita em meio aos seus. Lembra do vídeo anterior? Maurício de Souza entrou dentro da história, tornou-se um personagem para se fazer conhecido pela Turma da Mônica. Deus entrou na história, tornou-se homem para se fazer conhecido pela sua criação. Jesus Cristo morre, ressuscita e ascende aos céus. E agora está ao lado do Pai, no trono. Então quer dizer que Deus não habita mais com a gente? O Senhor não está mais entre os seus? Não, aí é que é a grande questão maravilhosa, a fase em que nós estamos vivendo. Jesus Cristo ascende aos céus e deixa aqui na terra conosco o Espírito Santo de Deus, que também é Deus e habita no nosso espírito. Ele vivifica o nosso espírito que estava morto. O Espírito Santo de Deus mora dentro de mim e mora dentro de todos aqueles que creem que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador,
o único, e ele nos conduz num caminho de santidade. É o conselheiro, é o nosso consolador. Ele nos faz reconhecer os nossos pecados, gera em nosso coração arrependimento, provoca em nós uma mudança de mentalidade e nós caminhamos cada vez mais em santidade para nos tornarmos santos, como o nosso Salvador é santo, até que chegue o dia em que nós viveremos com o tabernáculo. É o que está escrito em Apocalipse 22, versículo 1. Nós viveremos com o tabernáculo estará conosco para toda a eternidade. E quem é o tabernáculo? Jesus Cristo. Quem é o templo de Salomão? Jesus Cristo. Quem é o jardim do Éden? Jesus Cristo. Jesus Cristo. É nele que nós encontramos o Senhor. É através dele que podemos conhecer a Deus. Ninguém conhece a Deus se não olhar para o Filho. Só é possível conhecer o Pai, porque o Pai é revelado através do Filho. O Pai se manifesta através do Filho. Então só é possível caminhar com Deus, só é possível se relacionar com Deus, ter o nosso relacionamento restaurado com o Senhor, com o nosso Criador e cumprir assim com a vontade do coração de Deus. Se nós olharmos para Cristo, vivermos com Cristo, vivermos em Cristo, que é o que acontecerá na eternidade. Versículo 9. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu preciso frisar com você, Deus fez nascer no jardim todo tipo de árvore agradável aos olhos. Significa que o fruto, que o alimento que Deus deixou completamente disponível para o homem era bom, era prazeroso, tanto em sabor quanto em estética. Era agradável, era desejoso. Deus não deixou algo mais ou menos para que o homem desejasse aquilo que fosse proibido. Deus desejou algo incrível, algo bom, algo maravilhoso, algo que o homem teria prazer em consumir. O alimento disponível para o homem era da mais alta qualidade. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não tem problema que você tenha prazer. Deus não é contra o prazer. Deus é contra o prazer que gera morte, porque nele só há vida e, portanto, ele não pode habitar em meio à morte. Deus é a favor do prazer que gera vida, desde que este prazer não te domine, ao contrário, você o domine. Não é em vão que o fruto e o alimento que Deus produziu são prazerosos. Nós gostamos de nos alimentar de uma boa comida. Não é em vão que a criação de Deus é maravilhosa. Tomar um banho de mar num dia quente é extremamente prazeroso. Poder passear por um parque, por uma área verde linda é prazeroso. Poder contemplar os animais que Deus criou é incrível. Deus é a favor do prazer quando gera vida. Se relacionar com a sua família, com os seus filhos, com o seu cônjuge, com os seus amigos, ter momentos de risada, se divertir. Todas as vezes que nós damos risada, nós liberamos hormônios específicos que geram em nós prazer, contentamento, a alegria. E isso é criação de Deus, porque o teu corpo, o teu biológico foi criado pelo Senhor. Então, cristão, aqueles que amam a Deus e que vivem com Deus, não são e não devem ser rabugentos. Não devem andar aí por aí o tempo todo com a cara amarrada, achando que isso é santidade. Isso não é santidade. Cristão que é cristão também se alegra. Cristão que é cristão também ri. Afinal de contas, a alegria dele é o Senhor. E ele é livre para viver todo o prazer que gera vida no seu coração. E aí, é claro, quando for momento de luto, quando for momento de dor e de tristeza, quando for momento de choro, aí sim, a tristeza, a cara fechada, o coração mais entristecido será apropriado. Precisamos ter decência e discernimento para viver de acordo com cada estação das nossas vidas. O fato de Deus ter disponibilizado todo tipo de fruto para a gente no jardim e disso ser agradável aos nossos olhos, ser prazeroso, já é um ato de muito amor. Mas Deus cometeu mais um ato incrível de amor. Ele deixou dentro do jardim duas árvores específicas, uma chamada de árvore da vida, outra chamada de árvore do conhecimento do bem e do mal. Essas árvores representam a escolha que o ser humano deveria fazer. Essas árvores representam o livre-arbítrio. Isso é amor.
Deus cria o homem para amar o homem, para se relacionar com o homem. Logo, se Deus não desse ao homem a possibilidade de decidir não estar com ele, Deus não estaria amando o homem, entende? É como pais que são extremamente controladores e não deixam os seus filhos usufruírem de uma liberdade proveitosa, de uma liberdade responsável. Pais que aprisionam, pais que prendem, pais que manipulam, não estão agindo em amor. E Deus age em amor, ele deseja amar o homem. Portanto, ele coloca dentro do jardim a possibilidade da escolha, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O consumo do fruto da árvore da vida daria acesso a uma vida eterna de comunhão com o Senhor, mas o consumo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal faria exatamente aquilo que o nome dela diz. Daria ao homem o entendimento daquilo que era mal, mas não o entendimento apenas externo, mas o entendimento interno. Aquilo contaminaria o homem, contaminaria a essência do homem. A essência, a natureza do homem seria modificada, seria transformada. Deus coloca então diante do homem a possibilidade de escolha, porque Deus o ama. E aí talvez você esteja pensando, poxa Gi, mas o homem não tinha como saber disso, então Deus colocou lá essa escolha e deixou ele nessa situação tão difícil? Não, segura aí que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso e você vai ver como Deus não deixou o homem sem aviso. Versículo 10. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pison. Ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existem o bidélio e a pedra de ônix. O segundo, que percorre toda a terra de Cush, é o Gion. O terceiro, que corre pelo lado leste da Síria, é o Tigre. E o quarto rio é o Eufrates. Veja, Deus está nos dando alguns detalhes que nos ajudam a saber mais ou menos a localização do Jardim do Éden. Esse é o primeiro ponto que eu quero te falar. Ele está comunicando pra gente que no Jardim do Éden existia um rio específico. E esse rio dava origem a outros 4, que então iam pelo restante da terra, irrigando todas as terras. O primeiro rio é o rio Pison, e ele fala que fica na terra de Havilá. Com a informação da modernidade, a gente não consegue saber muito onde era essa região. Mas, se baseando no fato de que Deus está dizendo que essa terra era rica em ouro e que o ouro dessa região era muito bom, assim como as suas pedras preciosas, acredita-se que Deus estava falando da região da Arábia Saudita. Então, muito provavelmente, esse rio iria para essa região da Arábia Saudita. Então, esse seria o primeiro ponto que vai nos nortear para saber mais ou menos onde ficava a região do Jardim do Éden. Nós temos o rio Gion, que ficava na região de Cush. Essa região de Cush, quando é mencionada na Bíblia, geralmente faz referência à região da África. Porém, alguns estudos a respeito desse texto começaram a considerar que essa região, esse rio, ficaria a leste da Assíria, que é uma região muito próxima do Golfo Pérsico. Por que eu tô te dando essa informação? O Golfo Pérsico é rico em petróleo e a palavra Gion significa um poço que jorra óleo. O Golfo Pérsico é uma região extremamente rica em petróleo. O petróleo é um óleo que nós aprendemos a usar e que traz muito, mas muita riqueza para os países que detêm esse petróleo. Também é um tipo de recurso que tem gerado bastante guerra ao redor do mundo e não é de hoje. Mas nós sabemos que essa região é muito rica, então faz sentido que esse rio Gion esteja a leste da região assíria, de onde ficava o reino da Assíria naquela época. Além desses dois que eu mencionei, o Pison e o Gion, nós também temos o rio Tigre e o rio Eufrates, que são rios bem mais conhecidos, que nós temos bastante noção de onde eles ficavam. Bom, sabendo dessas informações, a estimativa é que o Jardim do Éden ficava nessa região aqui, que eu estou colocando a foto para você. Mas não adianta você ir para lá agora procurando saber onde fica essa região, porque o Jardim do Éden está guardado. Deus guardou ele e nós vamos falar sobre isso, calma, quando chegarmos nessa fase. Lembra que eu falei sobre a questão da água? No vídeo anterior eu falei por que a água muitas vezes é uma figura, uma representação, é uma sombra do próprio Jesus. Pois bem, agora eu vou usar essa informação que eu te dei no vídeo anterior para falar aqui a respeito do Éden. Lembra que eu falei que o Éden é um lugar de muitas águas? Pois bem, o Éden não tem um rio principal e dele flui todos os outros 4 rios. Sim, é uma pré-figuração da presença de Jesus. Lembra que eu falei que o Éden é o lugar onde nós encontramos Deus, onde nós nos relacionamos com Deus? Então, claramente, a pré-figuração de Jesus deveria estar lá. A sombra de Jesus precisa estar lá.
porque o relacionamento de Deus com a humanidade tem tudo a ver com uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. E sabe o que é interessante? Quando a gente pega o mapa e a gente pensa assim, nessa regiãozinha aqui existia um rio principal, e desse rio principal fluíam outros 4 rios. Isso gera uma pergunta. Se você é bom de geografia e entende um pouquinho, essa pergunta deve ter sido gerada aí na sua cabeça. Como assim? Porque toda a região aqui pra cima, sabe, do mapa, é uma região mais montanhosa. Significa que não faz muito sentido, não dá pra explicar como um rio que estava na região do Jardim do Éden dava origem a outros 4 rios e não o contrário. Porque é uma questão de gravidade, entende? Rio não sobe, rio só desce. Então, o natural seria que esses 4 rios desaguassem no rio que está no Jardim do Éden. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o rio que estava no Éden fazia com que as águas saíssem para o restante do mundo. Eu não sei qual seria a explicação disso no natural. Sendo bem sincera, não vou ficar inventando coisa aqui. Algum mistério deve ter nisso. Deus é capaz de tudo, não limite o poder do Senhor. Foi Ele que criou tudo, foi Ele que criou também a lei da gravidade. Então não fique colocando caraminholas na sua cabeça. Mas, espiritualmente, isso tem um significado muito especial. Lembra que Jesus é água viva, é a fonte de toda a água que gera vida, nele está toda a vida, é a água que jorra para toda a eternidade. Pois bem, no Éden nós temos a prefiguração de Jesus, um rio principal que leva água para todo o resto do mundo. A água da vida, Jesus, leva a vida para todos aqueles que desejam crer na pessoa de Deus. Eu não posso deixar de falar aqui a respeito de Ezequiel, capítulo 47. Ezequiel está tendo uma visão profética. Ele está no templo, ele está no templo. Lembra que o templo é o lugar da presença de Deus, onde a manifestação da presença de Deus acontece, onde o homem se encontra com o seu Senhor. Ele está tendo uma visão dentro do templo. E então, à medida que o anjo do Senhor vai guiando Ezequiel, ele vai vendo muitas águas saindo de dentro do templo. Muitas e muitas águas. E à medida que ele vai caminhando, a água vai subindo cada vez mais de nível. Sabe o que é isso? Ezequiel estava tendo uma figura profética, um apontamento profético da vinda do Filho de Deus, um apontamento para o desejo de Deus, para aquilo que Deus retomaria, o relacionamento do Pai com a sua criação, do Pai com os seus filhos. Veja a água dentro do templo, a água se fundindo com o templo. O templo é a pré-figuração de Jesus, a água é a pré-figuração de Jesus, a fusão de ambos. Deus está comunicando a Ezequiel, ele vem, o Filho, o Deus encarnado está por vir. E se você termina de ler o texto, você vai começar a ver menções também a muitas árvores que crescem à beira desse rio, à beira dessas águas que fluem do templo de Deus. Se você for para o Salmo 1, para tudo aí, vai lá e lê o Salmo 1, principalmente o versículo 3. Olha o que ele vai dizer, é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. De quem que o salmista está falando? Daquele que não segue o conselho dos ímpios, daquele que não imita com os pecadores, daquele que não se assenta na roda dos zombadores, daquele que está firmado na rocha, que está firmado em Jesus Cristo, como árvore plantada à beira de muitas águas, de águas correntes, águas que se renovam. Aqueles que estão plantados na água, que estão plantados em Jesus Cristo, são como árvores frutíferas, não são vazias de propósito de sentido, não são mortas, mas produzem fruto. Eu e você que cremos em Jesus, somos como árvore plantada à beira de águas correntes. Ah, gente, eu não sei você, mas isso me empolga. Isso não te empolga? Olha como é incrível, como é rica e como é poderosa a palavra de Deus. Ela é a verdade. Sabe aquela frase, não dá ponto sem nó? A palavra de Deus não dá ponto sem nó. Não existe erro. Ela é perfeita, ela é verdadeira e ela está completamente conectada. Eu estou falando para você da conexão de livros que foram escritos, mas com um espaço muito grande de anos entre um e outro. Não existe outra forma disso acontecer, a não ser que esse livro tenha sido guiado pelo próprio Deus, escrito pelo próprio Deus, através da sua criação, através dos seus homens. Se isso não te empolga, meu amigo, deveria te empolgar. Nós estamos falando sobre coisas muito, muito profundas e muito grandiosas. Versículo 15.
O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Veja, qual era o propósito do homem estar no jardim? Cuidar e cultivar. Nós encontramos a mesma palavra no original hebraico quando Deus começa a falar a respeito dos sacerdotes. Quando os sacerdotes começam a ser separados para servirem no tabernáculo ou servirem no templo, as palavras que vão ser usadas para eles serão as mesmas palavras desse texto, claro, no original hebraico. E essas palavras podem ser traduzidas por guardar e servir. O sacerdote guarda e serve o templo do Senhor. O sacerdote tem como função principal unir o homem a Deus, conectar, fazer com que o homem se relacione com Deus. E aí eu te falo, lá em Hebreus, nós vamos descobrir quem é o sumo sacerdote, os sacerdotes dos sacerdotes, e ele é Jesus Cristo. Sim, ele de novo, porque ele é todas as coisas. Ele permite que eu me relacione com o Pai. Ele cumpre a função perfeita do sacerdote, fazendo com que através dele eu possa me conectar, eu possa me relacionar com o Pai. Por isso ele é o sacerdote perfeito, porque ele cumpriu com isso, ele relacionou, ele juntou, ele restaurou o nosso relacionamento. E não foi temporariamente, mas para sempre. A Bíblia diz que quando estamos em Cristo Jesus e o Espírito Santo habita em nós, nós nos tornamos sacerdotes. E agora, nesse momento que nós vivemos, espiritualmente, nós somos sacerdotes. Nós temos a função de guardar o santuário e de servir. Nós temos a função de guardar o corpo de Deus, de cuidar, de zelar do lugar onde o Senhor habita, que é em mim e é em você. Então, por isso, nós guardamos e nós servimos a igreja, ao corpo de Deus, aqueles que creem no Senhor. Mas nós também servimos a essa terra. Servimos pregando o evangelho, espalhando a verdade, representando a Deus nos nossos dias. E para isso, você não precisa estar na igreja de fato, mas você pode fazer isso no lugar em que Deus tem aberto a porta para você estar. E o Senhor, Deus, ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim. Veja, Deus permite que o homem coma de tudo que ele plantou, de praticamente qualquer árvore. Existe abundância de alimento e existe liberdade. Isso é reflexo de amor. Deus é um Deus de amor. E por fim, o último versículo do dia, versículo 17. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Lembra que eu falei para você que o homem não foi desavisado? Lembra que eu falei para você que Deus avisou o homem? Ele não deixou o homem na ignorância, no sentido de não saber o quão sério era ele ter acesso àquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus deixa muito claro que o homem não deveria comer do fruto dessa árvore. Preste atenção nisso. Deus está dizendo para Adão: você não deve comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas pode comer todos os outros. Um dos propósitos também da árvore do conhecimento do bem e do mal estar ali no Jardim do Éden, além da representação da liberdade, da escolha e do amor de Deus, é também a representação do que é certo e errado. Deus ia ensinar ao homem o que era certo e errado, mas para isso o homem não precisava se contaminar, bastava que ele confiasse na orientação do pai. Essa é a grande questão. Pensa num pai, pensa no seu pai, ou pense em um pai que você conhece por perto. Um pai que ama o seu filho. Ele vai orientar o seu filho corretamente. E ele deseja que seu filho jamais precise provar daquilo que é ruim para que ele aprenda. Ele deseja verdadeiramente que seu filho consiga fazer o que é certo apenas seguindo a sua orientação, porque esse é um pai amoroso. Entenda, se seu pai falasse para você: não consuma drogas porque isso vai te trazer morte, porque isso vai te trazer prejuízo, concorda que isso já deveria ser motivo suficiente? Afinal de contas, quem está falando é o seu pai, aquele que deseja o melhor para você, aquele que te ama. Você precisa provar? Você precisa de fato se encaminhar nisso e provar da morte no próprio corpo? Então o homem não foi inocente. Ele sabia o que estava fazendo. Deus havia avisado, e o simples fato de Deus ter dito que não era para fazer deveria ter sido o suficiente, porque quem estava dizendo era nada mais, nada menos do que o próprio Criador de Adão, aquele que desejava se relacionar com ele, aquele que plantou com as próprias mãos um lugar especial para que o homem pudesse habitar. Esse é o primeiro mandamento. E ele pode ser traduzido como obediência. O amar a Deus é obedecer, e o grande mandamento de todos é amar a Deus sobre todas as coisas.
que se alimentasse do fruto daquela árvore, ele certamente morreria. É a primeira vez que a morte aparece na história. O homem não sabia o que era isso, mas Deus havia alertado que algo ruim aconteceria, e Deus havia avisado, ordenado, que não era para fazer. Isso deveria ser o suficiente. Nós não estamos falando de qualquer pessoa, nós estamos falando de Deus, o Criador, aquele que ama a sua criação. E assim é também conosco. Algumas coisas nós vamos entender com profundidade na Bíblia, mas a maioria nós não vamos entender. Algumas ordens de Deus na nossa vida pessoal nós vamos entender, mas tantas outras nós não vamos. Mas não é isso que deve nos guiar. O que deve nos guiar é a obediência e o amor a Deus. Você deve obedecer pelo simples fato de compreender que Ele é Deus e você é ser humano. Isso deveria ser o bastante. O simples fato de saber que Ele é Deus e te ama, e você é criatura, e você é ser humano e tem uma natureza caída. Isso deveria ser o suficiente. Por isso que a Bíblia diz que o temor é o princípio do conhecimento. O temor é o princípio da sabedoria. Não tem como ter sabedoria se você não tem temor. E temor diz respeito à reverência, diz respeito a entender quem é Deus e quem você é, e portanto agir de forma e viver como alguém que entende o que isso significa, que verdadeiramente sabe quem é Deus e sabe quem é você. O temor do Senhor precede a sabedoria.